E aí, galerinha, tudo jóia? Que prazerão a gente estar junto. E nessa reunião desse GECOI dessa noite, eu que vou ficar com vocês, tá? Então, corre lá e pega sua Bíblia. Pega sua Bíblia, porque a gente hoje vai estar trabalhando Atos 15, tá? Primeira coisa que eu quero te falar é que é super importante, é fundamental você acreditar que a palavra de Deus, ela é a verdade e que ela que é o nosso guia de fé. Então, tudo que está escrito aqui a gente acredita, né? E tanto de Gênesis até Apocalipse, a centralidade da palavra de Deus está voltada para a pessoa de Jesus Cristo. Então, é como se fosse o foco principal da palavra de Deus, tudo vai consistir em Jesus Cristo. Tá? Guarda isso no seu coração e assim, não deixa ninguém nunca te tirar isso. Então, assim, o que tiver escrito aqui, eu acredito. O que tiver escrito aqui, tá valendo. Fora disso, você não presta atenção, tá bom? Então, vamos lá. Abre aí Atos 15, né? Mas antes eu quero te dar uma explicação, uma situada do que a gente está se referindo, tá? Então, aqui a gente tem o mapa mundi, né? E no mapa mundi, eu quero assim destacar mais ou menos a área que a gente vai estar trabalhando nessa noite. É esse pedacinho aqui, ó, mais ou menos isso aqui, ó, que a gente vai estar trabalhando. Para você poder se situar, né? Você já viu em capítulos anteriores que fala sobre Paulo, com as viagens que foram, onde que não é. Eu acho que dá uma facilitada. Tá? Então, essa região está compreendida aqui, ó, entre o continente africano, entre a Ásia e entre a Europa. Beleza? Então, é disso aqui que a gente vai poder tá falando. E aí, agora, eu dei uma ampliada, né, que é a região do Mar Mediterrâneo. Então, na região do Mar Mediterrâneo, aqui, ó, a gente vê Jerusalém, tá pequenininha aqui embaixo. Né? Então, o que Paulo fez com Barnabé? Ele vai trabalhar, ele vai visitar mais ou menos a cidade nesse pedaço aqui na primeira viagem. Ele volta a Antioquia é mais ou menos por aqui. Depois ele desce, ele vem em Jerusalém, depois ele sobe de novo e aí ele e Barnabé, eles vão combinar assim: nós fizemos a primeira visita e aí depois a gente volta para poder expandir mais um pouco, mais algumas cidades, né? E voltar para poder ver o que foi pregado, foi falado para esse pessoal acompanhar, tá? Então é mais ou menos isso aqui que a gente vai estar trabalhando, beleza? Tá. Então agora nós vamos específico aqui, ó, para aquela região que eu já ampliei no slide passado. A gente vai agora aqui para onde que estão as cidades que foram a primeira viagem de Paulo e Barnabé, tá? Aqui tem o nome das cidades, né? Foi trabalhado assim com Edson, com Ricardo, com Tico, né? E aqui, ó, começou a viagem aqui em Derbe, tá? Aqui, ó, começou em Derbe, aí depois de Derbe foi para Listra, foi para Icônio, né? Aí depois veio para Pisídia, depois veio para Listra, para Bergue, né? E aí eles param em Antioquia, tá? Hoje, assim, a gente vai estar falando desse contexto aqui, ó. Eles foram lá, já fizeram essa viagem, né? E aí, depois que eles fizeram essa viagem, eles vão dar uma parada aqui em Antioquia. Beleza? Tá tranquilo? Eu quero até contar uma coisinha aqui, porque eu também estou estudando, você sabe disso, né? Não sei quem sabe, quem não sabe. E aí, eu tive um professor no semestre passado, sabe? Esse professor, ele era chegadinho no mapa, gente. Eu acho que vocês desconfiam quem que ele é.
E na prova nós ficamos tudo apertados. Você sabe por que foi a prova dele? Só o mapa. E no mapa a gente tinha que identificar um monte de coisa lá, né? Esse professor, ó, ele é fogo puro, ele é uma bênção, tá? Ó, então aperta o cinto aí, né? Se prepare que a gente vai trabalhar agora o capítulo 15. Bora lá. Ó, Paulo, o que aconteceu com ele? Ele viajou essa cidade toda, isso e aquilo, né? E onde ele passava, ele ia falando do amor de Deus. Ele ia falando da salvação, ele ia falando que Jesus morreu por causa do meu e do seu pecado, que o sangue dele foi derramado para nos purificar, né? E que era preciso, assim, a gente acreditar nisso, ter fé, arrepender e aceitar o sacrifício que Jesus foi feito, porque Jesus morreu na cruz por causa do meu pecado, do seu pecado, ele falava com todo mundo. E ia estar pregando. Ele, Barnabé, tinha ainda outros irmãos com ele, né? E ele ia caminhando. Quando ele ia caminhar, ele deu de cara com outras pessoas também que pregavam o evangelho, né? Não sei nem se era irmão, deve ser primo, né? Mas aí, assim, pregava o evangelho, mas o pessoal pregava e falava assim, para você ser salvo, você tem que fazer a circuncisão de acordo com a lei de Moisés, né? E aí, Paulo e Barnabé, eles ficavam muito, assim, né? Ficava invocado com isso, com essa pregação que estava dentro. E aí houve uma contenda entre eles, né? Não, que não sei o quê, que não pode, que a coisa não é assim, né? E aí, quando eles reuniam para poder pregar, aparecia um grupo de fariseu. Eles eram os fariseus, né? Eles eram cristãos também, mas assim, eles ficavam focados só na antiga aliança. Eles ficavam focados só no que acontecia, o que Moisés tinha mandado fazer, o que Moisés tinha orientado o pessoal para poder comer. Ficava muito preso naquilo ali, sabe? E aí, então, eu achei uma frase bacana a respeito dos fariseus, que essa frase fala assim, ó: toma cuidado com a religiosidade. Ela pode deixar você cego, assim como os fariseus que não enxergaram que Jesus era o Filho de Deus. Então, o grande problema dos fariseus era isso, né? Eles, de jeito nenhum, que eles aceitavam Jesus, que eles aceitavam assim, que Jesus veio cumprir a lei, que o véu foi rasgado, que acabou aquilo tudo, né? Então eles não tinham, assim, é como se eles pregassem uma coisa, mas assim, espiritualmente eles estavam cegos, eles não reconheciam, de jeito nenhum, nunca reconheceu Jesus como Filho de Deus. E aí eu fico pensando assim, nos dias de hoje, né? Então assim, a gente tem que ter cuidado demais com a religiosidade. Eu frequento a igreja, eu vou no culto junior, eu frequento escola dominical, por isso que eu tô salvo, né? Então, se você acha que as coisas por aí já tá tudo errado, você tem que fazer isso tudo. Você tem que frequentar o GECO, a escola dominical, você tem que ler sua Bíblia, você tem que orar, né? Você tem que procurar ter uma intimidade com Deus. Mas a única salvação que vem para mim, que vem para você, é através de Jesus Cristo. Isso aí tem que ser uma coisa assim, ó, ponto final, aqui tá escrito assim, ó, não abro mão, pronto, acabou, né? Aí, o que aconteceu? Eles resolveram, estão lá reunidos, né? Aí Pedro se levantou, sabe? Pedro se levantou, Pedro era um dos que estavam junto com Paulo e Barnabé. Aí Pedro se levantou e ele falou assim, ó, eu quero falar uma coisa com vocês, irmãos. A salvação, ela não vem por obras. Deus nunca falou isso, né? A salvação não vem por obras, né? A nossa salvação, ela é baseada assim, no sacrifício de Jesus, que ele fez, ele morreu na cruz, ele perdoa o meu pecado. Eu tenho essa consciência de pecado, que eu preciso, que eu dou 20 fora e 30 na beirada, né? Que eu sou pecador mesmo, que por mais que eu tente fazer as coisas certas, acaba dando errado, né? E que, mas eu preciso desse arrependimento, eu preciso arrepender, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, e eu preciso aceitar o que Jesus fez, o sacrifício de Jesus feito na cruz, né? E
tinha a questão da circuncisão na antiga aliança, né? O menino lá com 8 anos de nascido lá fazia circuncisão nele, né? E aí, mas aquilo era um símbolo da fé, era um sinal da fé verdadeira, que eles acreditavam que as coisas eram assim. Eles acreditavam assim que Moisés foi um homem, que Deus falava com ele, e aí Deus falava com ele, e o que era para poder fazer, eles faziam, né? Então eles acreditavam nisso, tá? Então, e que o sangue de Jesus, né? Pedro falando, né? Que o sangue de Jesus ele é suficiente para poder perdoar pecado, tá? Aí, então, aqui tá lá, né? O que ele falou, que Jesus nunca prometeu, né? Que ele garante perdão por causa dos pecados, né? E que ele requer... essa frase eu achei bacana aqui, ó. Deus requer que o seu povo seja espiritualmente circuncidado, pois a circuncisão física da antiga aliança servia apenas como sinal da verdadeira fé. Então, por exemplo, assim, hoje Deus requer uma circuncisão minha e sua, ele quer uma circuncisão no coração. Ele quer assim que dentro do nosso coração, no mais íntimo, a gente reconheça isso, né? Precisa fazer sacrifício, precisa nada, né? E aí, eu gosto muito do Spurgeon. Eu gosto muito dessa fala dele, né? O Spurgeon, ele foi um grande pregador que ele trabalhou muitos anos na Europa, sabe? Então, a frase dele fala o seguinte: a salvação presente deve ser por meio da graça pela fé, né? Então, tudo aquilo que foi feito, né, foi feito por amor, né? Deus se manifestou através de Jesus um amor pela minha vida, pela sua vida, né? Porque assim, ó, todos pecaram e carecem, precisam da graça de Deus, né? E aí, assim, eu te pergunto assim, que é graça? Né? O que você entende por graça? Pena que você não pode responder, né? Mas assim, o significado de graça fala assim, ó, que graça é um favor imerecido, né? Então, o que Jesus fez? Eu pequei, né? Então, na cruz, quem que tinha que morrer, quem que tinha que ser crucificado, seria eu. Então, Jesus, ele fez esse favor assim, não, Simone, você não vai, não, eu vou no seu lugar. João, Pedro, Tiago, no barquinho, Miguel, Gabriela, né? Eu vou no seu lugar, né? E isso que foi o sacrifício que Jesus fez e através da graça. Então, por exemplo, assim, ó, eu não estava lá quando Jesus foi crucificado, eu não vi nada disso. Mas, ó, não interessa. Aqui fala que foi assim que eu acredito. E eu espero que você também acredite nisso, né? E que você tome posse disso. Beleza? Bom, aí assim, você já viu que eles estavam reunidos, que Pedro vai lá e ele fala o que ele acha, né? Aí o Tiago, que estava junto também, esse Tiago é o irmão de Jesus, né? Esse Tiago, ele resolveu, então, falar também. Resolveu falar, né? E ele falou assim, ó, é importante reconhecer que a gente é pecador, é importante ter um arrependimento genuíno, né? E a aceitação do sacrifício que foi feito por Jesus na cruz, né? E foi por amor que Deus fez isso, pelo pecador, por mim, por você, por nós, né? Tiago explicando, sabe? E aí o Tiago falou assim, ó, na proporção que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai caminhando, né? O que acontece? A gente vai fazer de tudo para poder agradar a Deus, né? Então, assim, tem coisa que eu fazia antes, né? Tá, eu sou pecador, eu aceitei Jesus, mas tem coisa que o Espírito Santo vai trabalhando na minha, na sua vida, e a gente vai tendo consciência que tá errado. Então, assim, a proporção que a gente vai lendo a Bíblia, que a gente vai orando, que a gente vai buscando ser parecido com Jesus cada dia mais, né? Tem coisas que a gente vai abrindo mão, e o Espírito Santo vai dando consciência e vai trabalhando na nossa vida, a gente vai abrindo mão, né? Então, lá os crentes, o que acontecia? Eles se reuniam, né, na sinagoga para ter culto,
né? E nesse culto lá, eles ainda citavam muita coisa que era lá da lei de Moisés. Deixa citar, né? Aí o que Tiago falou assim, ó, então mediante a isso, essa conversa que nós estamos tendo aqui, o que a gente vai fazer? Vão registrar isso no papel, vão fazer como se fosse um documento, né? E aí eles escreveram uma epístola contando isso tudo, né? E falou assim, ó, agora, quando a gente voltar a visitar esse pessoal, esses irmãos dessa cidade que nós já passamos, que nós já explicamos, né, sobre todas as coisas, a gente agora vai esclarecer o povo. Assim, ó, se alguém vier aqui pregar, assim, ó, que para ter salvação tem que ser circuncidado, não é assim, a gente, né, até escuta aquele negócio todo, né, mas a gente não concorda com isso, a gente não aceita isso, né, que a salvação é pela graça. Então, assim, mesmo que na sinagoga, nos cultos que vão ter, né, citar lá, né, que Moisés falava que o povo tinha que abster-se de coisas sacrificadas a ídolos, que o pessoal devia, era proibido comer carne e sangue de animal sufocado, né? Deixa eu falar, pode falar que até aí tá tudo bem, não tem problema não, né? Então, assim, se o povo até então ia comendo, ia fazendo essas coisas, a proporção que o Espírito Santo ia trabalhando com eles iam abrindo mão, né? Agora, uma coisa que Deus não abre mão nem daquela época, nem de hoje, é a questão da relação sexual ilícita. Então, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que sexo é uma bênção, que foi criado por Deus, né? Mas que o sexo ele tem que acontecer dentro do casamento, né? E de preferência com um homem e uma mulher, tá? Agora sim, você escuta, você vê um monte de coisa que tá tudo atrapalhado, tudo louco, tem de tudo. Mas assim, a gente não é todo mundo, né? Todo mundo faz, mas a gente não é todo mundo, tá ligado? Né? Nós não somos todo mundo. Então, o dia que você for casar, que você for crescer, não, o dia que você crescer, que você for, né, construir família, que você for escolher uma pessoa para você caminhar, isso e aquilo, então esses preceitos você vai observar. Eu percebo que você vê aí com o papai e com a mamãe, tomara que eles estejam tendo essa mesma postura, porque é isso que a palavra de Deus manda. Beleza? Tá. Então eles fizeram essa epístola, escreveram esse combinado todo e que foi uma ideia feliz, foi uma combinação bacana que eles fizeram. Beleza? Então, o que aconteceu? Eles estavam em Jerusalém, aí eles subiram para Antioquia, né? Eles subiram para Antioquia, mas antes de subir para Antioquia, eles escolheram Judas e Silas, porque assim, pessoas, juntou mais gente para poder caminhar com Paulo e com Barnabé, né? Porque assim, o que Paulo sugeriu? Paulo sugeriu assim, que a gente voltasse, nós viemos pelaquela via sacra lá que vocês viram, né? Eles foram lá em Derbe, Listra, Icônio, Pisídia, Listra, Berg, né? Então agora nós vamos voltar, porque naquela época era assim, gente, pregava, aceitava, ficava um tempo, orava, aquele negócio tudo, e depois assim, deixava os irmãos lá caminhando. Então de vez em quando voltava lá nessa segunda viagem deles, não, vamos voltar para a gente poder reforçar o pessoal, tá caminhando, né? E aí, lá em Atos 15, 18, tem um versículo que fala assim, ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então, que encargo era esse? Né? Sabe, deixa falar das carnes de animal lá, sacrificado, de animal sacrificado, não. Deixa ela falar, né, de coisa sacrificada a ídolo, deixa falar de abster de comida, de sangue, de carne sufocada e a questão da relação sexual ilícita, né? Deixa bater nisso. Mas não vão botar mais fardo, não vão botar mais jugo, mais proibição para cima do povo, não, porque é pela graça que nós fomos salvos, tá? Aí, Judas e Silas, né? Eles começaram assim a ajudar os irmãos, né? Consolando, aconselhando, né? Encorajando e vamos embora. Aí, gente, o que aconteceu, né? Paulo e Silas, eles estão pregando, estão caminhando, né?
E num dado momento, Paulo e Silas não, Paulo e Barnabé. Num determinado momento, o Barnabé vira para Paulo e fala assim: ô Paulo, agora nessa segunda viagem nós vamos voltar, né, visitando a cidade, essa coisa toda, mas eu queria que a gente pudesse levar meu primo, o João Marcos, né? Lá no capítulo 13 vai falar que no início assim, João Marcos, ele começou a auxiliar Barnabé e Paulo nas viagens, mas quando chegou, né, numa determinada região, acho que foi em Listra, quando foi em Listra, ele desistiu, ele não quis ir mais, né? Lembra lá do episódio do mágico, da posição do mágico? Lembra, né? Você lembra? E aí ele pegou, desistiu, não foi mais. Aí o Paulo teve assim, não é que é briga né? Teve uma discussão, teve uma DR violenta lá, né? Não é violenta de guerra, teve uma DR, né? Não, DR que não tinha relação, né? Não, teve lá, né? Uma briga, tá? Uma briga. Vocês brigam também, não é? Aqui nesse tempo de quarentena, vim falar que não saiu nenhuma briga aí na sua casa. Porque aqui em casa já saiu uma briguinha. A gente fica o tempo todo, esbarra demais, né? Mas assim, ninguém matou ninguém, não aconteceu nada não. Mas assim, depois faz as pazes, pede desculpa, né? Então, lá eu já estava muito tempo andando, caminhando junto, né? Aí o que aconteceu? Houve uma briga entre eles, né? Aí Paulo falou assim: de jeito nenhum, Barnabé, de jeito nenhum, você não vai me chamar esse João Marcos, porque ele lá no meio do caminho, na hora da coisa para pegar mesmo, ele não quis ficar, porque assim, gente, era tudo a pé, ficava na casa do povo, tinha jeito que tinha umas hospedagens, como é que era, como é que não era, não tinha glamour nenhum nessas viagens, não, o negócio era violento, tinha oposição, mesmo espiritualmente, né, uma guerra, uma luta, né, então assim, claro que havia salvação, Deus fazia milagre, fazia muita coisa bacana, né, mas o negócio era meio violento. Aí Paulo falou assim: não, aqui não, aqui eu não vai entrar, eu não concordo, isso e aquilo, né? Aí, você sabe o que aconteceu? Dali, daquele momento, montou-se duas equipes, porque antes era uma equipe só, era Paulo e Barnabé, né? E eles fizeram a primeira viagem missionária. Agora já tinha duas equipes, Bernabé, não sei quem que é Bernabé, não. Quem escreveu, hein? Tá errado. O Barnabé, ele foi com o João Marcos, tá? E aí Paulo ficou junto com Silas e eles foram com a segunda viagem missionária, tá? Então, assim, isso aí consiste a questão do capítulo 15 de Atos, tá? Eu fiquei assim feliz de passar esse tempinho com você. Eu não vejo a hora para a gente fazer uma festa enorme, né? Para a gente poder encontrar, para a gente poder fazer uma festa bacana. Vai ser uma festa, sem nada, vai ser uma festa a gente se encontrar, né? Então assim, saudade, viu? Saudade mesmo. E assim, o meu desejo é que você guarde no seu coração, né, a palavra de Deus, e que você se aparte dela, você não separa dela por nada nesse mundo. Mesmo quando você chegar assim, na idade que eu tô, assim, se bem que eu pinto meu cabelo de branco, sabe? Assim, o Tico não, o cabelo do Tico é de nascença. Mas assim, eu descoloro, né? Nem fica parecendo, eu deixo uns fiozinhos assim meio preto, sabe? Mas o Tico, a cabeça do Tico é branca, né? Mas tá tudo bem também, né? Deixa ele com a cabeça branca, viu? Então assim, nossa, gostei demais de passar esse tempo. E aí, tomara que ficou assim, esclarecido, tá bom? Deus te abençoe, Deus te preserve, Deus te guarde. Você tá de parabéns, porque nessa quarentena
Eu tenho certeza que você está aprendendo a fazer um monte de coisa que você não sabia. Lavar um banheiro, lavar uma vasilha, pôr água pro cachorro, né? E isso aí nas mãos, não tô achando que mão ninguém perdeu mão não, né? Mas isso está sendo bacana, tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe. Tchau, tchau.